Fala, meu povo, dando continuidade às aulas sobre desequilíbrios ambientais, eu queria trazer uma observação para vocês. A gente tem que ter em mente que vários tipos de desequilíbrios ambientais que a gente está estudando estão relacionados à forma com que o homem vem desenvolvendo suas atividades no meio ambiente. Tá? E aí a gente agrupou esses tipos de atividades relacionadas à atividade humana, relacionadas à ação humana no meio ambiente, em 4 tipos que levam a principal tipo de perda, a principal tipo de consequência decorrendo desses desequilíbrios ambientais, que são as atividades relacionadas à ação humana que estão ameaçando a nossa biodiversidade. Tá? Isso tanto em escala local, quanto em escala regional, como também em escala global. E quais são essas atividades que estão ameaçando a biodiversidade do nosso planeta? É a perda de habitat, espécies introduzidas, sobreexploração e mudança global. Então vamos ver um pouquinho mais um contexto sobre esses 4 tipos aí de ação humana, 4 grupos, né, de ações humanas que estão ameaçando a nossa biodiversidade no nosso planeta de forma geral. Então, quando a gente fala em perda de hábitat, pessoal, perda de hábitat é a maior ameaça à biodiversidade em toda a biosfera, tá? Então, tenha em mente que retirar habitat dos organismos é o pior tipo de ameaça que o homem pode oferecer à biodiversidade do nosso planeta, tá? E isso está sendo decorrente de quê? De qual tipo de atividade humana que está levando ao aumento dessa perda de hábitat? A agricultura talvez a principal delas, a expansão urbana, porque a gente está derrubando o hábitat natural de várias espécies para ampliar as nossas cidades, plantio de culturas monoespecíficas, tá? Ou de algum tipo de floresta monoespecífica para, por exemplo, produção de papel. Isso está diretamente relacionado à agricultura. A mineração também é uma atividade econômica que está ameaçando gravemente a biodiversidade em vários locais aqui do planeta. E é claro, a poluição, né? Os rejeitos, aí a poluição produzida pelo homem, é claro que está ameaçando gravemente a manutenção da biodiversidade no nosso planeta. Para vocês terem em mente, olha só, 73% das espécies que já foram extintas ou estão em perigo de extinção ou simplesmente são vulneráveis ou já são raras de serem encontradas naturalmente, né, nos biomas naturais, isso nos últimos séculos, todas essas são vinculadas à perda de hábitat, tá? Então, e aí você tem que ter em mente o seguinte: quando se perde habitat no planeta e uma determinada espécie não tem um habitat alternativo disponível para ela, ou simplesmente ela é incapaz de se deslocar para procurar um outro local para se adaptar, essa perda de habitat ela pode significar extinção daquela ou daquelas espécies, tá? Então a gente precisa ter em mente que essas atividades aqui relacionadas a como a gente vem lidando com o ambiente, a perda de habitat para outras espécies decorrente da interação com o homem, da interação com a nossa espécie, muitas vezes está levando outras espécies que convivem com a nossa à extinção, porque essas espécies não conseguem encontrar um habitat alternativo para a sua sobrevivência, tá? Seja porque elas não conseguem se adaptar a esse novo habitat, ou simplesmente porque elas não conseguem, elas não têm capacidade para deslocamento. Então isso acaba significando a extinção dessas espécies, tá? Então por isso que a gente precisa ter em mente, porque isso pode aparecer em prova. É uma forma de extinção ou uma possível forma de extinção relacionada à atividade humana, tá? Então muito cuidado com isso. Extinção, de novo, eu já falei em outro vídeo, vou repetir. Extinção é uma regra de um processo evolutivo, mas
nesse contexto ecológico, os processos de extinção que está acontecendo em alta velocidade no planeta estão relacionados a atividades humanas, a influência do homem nos ecossistemas terrestres, tá? Nos ecossistemas aquáticos, nos ecossistemas que a gente encontra na nossa biosfera, certinho? Uma outra, essa observação que eu acabei de falar para vocês está aqui no slide. Você pode pausar o vídeo agora e acrescentar essa observaçãozinha aí nas suas anotações para você ter ao alcance mais facilmente quando você estiver nos seus estudos, tá? Então dá um pause no vídeo, anota sua observação e vamos ver agora o próximo conjunto aí de atividade humana que está ameaçando a nossa biodiversidade, que são as espécies introduzidas ou exóticas. A gente já sabe, né, a gente já viu no vídeo passado que uma espécie introduzida ou espécie exótica são aquelas que são deslocadas da sua região de origem para uma nova região geográfica. E aí esse deslocamento ele pode ser intencional ou acidental e normalmente está relacionado à ação humana, tá? Então, viagens de navio e avião aceleraram a transferência dessas espécies, tá? Então, a globalização trouxe todas as vantagens aí que vocês estudam na geografia, mas do ponto de vista ecológico só favoreceu a introdução de espécies exóticas. E aí lembra, uma espécie exótica, quando ela chega no novo local, ela está livre de predadores, ela está livre de parasitos, ela está livre de competidores, tá? Consequentemente, aqueles fatores que regulam a densidade populacional, que a gente já viu na aula sobre população, não vão existir para aquela determinada espécie. Então, a taxa de crescimento da população delas vai ser muito alto, elas vão ter aí um crescimento gigantesco populacional, inferindo uma competição para as espécies nativas daquele local, o que vai trazer um desequilíbrio ambiental. Por quê? Porque elas vão competir pelos mesmos recursos que as espécies nativas vão utilizar. E aí você já sabe, quando existem recursos a serem utilizados por duas espécies com o mesmo nicho ecológico, uma acaba sendo eliminada, né? O princípio da exclusão competitiva. E normalmente as espécies exóticas, por não estarem sofrendo a ação de pressões que vão levar à manutenção, ao equilíbrio populacional, elas acabam tendo uma vantagem competitiva em relação às espécies nativas que vão sofrer aí os fatores de resistência ambiental na sua população. Beleza? Sobre exploração, é um outro conjunto de ação humana que está ameaçando nossa biodiversidade. Basicamente, o que seria sobre exploração? A coleta de organismos nativos, né? E quando eu falo organismo, tanto pode ser de origem animal como vegetal, em taxas que vai exceder a capacidade de recuperação de suas populações. É quando a gente está consumindo mais do que os organismos conseguem se recuperar as suas populações desse consumo. Em outras palavras, é como a gente está utilizando os recursos ambientais de forma não sustentável. E isso, pessoal, tem um impacto muito grande, principalmente naquelas espécies que vivem em hábitats mais restritos, tá? Ou aquelas espécies que são de grande porte e já apresentam naturalmente taxas reprodutivas mais baixas, como elefantes, como as baleias, rinocerontes. Isso deixa essas espécies mais suscetíveis a essa sobreexploração, o que pode acarretar uma extinção dessas espécies mais rapidamente do que o processo evolutivo poderia trazer para elas. Quando a gente fala em mudança global, a gente já estudou lá em ciclos biogeoquímicos, né, que o homem vem influenciando os ciclos biogeoquímicos. Ele vem desequilibrando os ciclos biogeoquímicos. Por exemplo, o ciclo do carbono, trazendo para a atmosfera uma concentração muito maior de CO2 do que haveria naturalmente. E isso altera ou traz como consequência a alteração climática, que é o que a gente estudou na época como aquecimento global. Então isso é somente um exemplo do que o homem pode provocar, do que a ação humana pode provocar, o que a gente chama de mudança global. E claro, mudança global
também traz uma ameaça séria à nossa biodiversidade, não é? Então, as mudanças globais vão alterar a estrutura dos ecossistemas do nosso planeta, tanto em escala regional quanto em escala global. Elas vão abranger, claro, alterações do clima, vai alterações na química, né, na composição atmosférica, né, um exemplo eu acabei de falar, né, a maior concentração, por exemplo, de gases de efeito estufa, isso é a concentração química atmosférica mudando, consequentemente ela vai trazer alterações nos sistemas ecológicos como um todo, né, ela vai mudar a sinergia ambiental, como a gente viu no vídeo passado. E como consequência disso, reduz a capacidade do nosso planeta de sustentar a vida. Tá? Esse é o grande entendimento de como a mudança global pode ameaçar a biodiversidade do planeta. E tenha em mente que quando a gente fala em ameaça à biodiversidade, essa biodiversidade está incluída, inclusive, a nossa própria espécie. Lembre que pode chegar a um ponto em que a capacidade da Terra de sustentar a vida se torne tão difícil, afetando, inclusive, a nossa própria espécie. Então, essa é uma observação que eu queria fazer para vocês em relação aos desequilíbrios ambientais provocados pela espécie humana, né? E já quem estava estudando as alterações aos desequilíbrios ambientais provocados por mudanças, por alterações bióticas, eu queria trazer para vocês aqui esses pontos que podem aparecer em prova a qualquer momento, trazendo aí o entendimento de como a ação humana pode afetar pode ameaçar, melhor dizendo, a biodiversidade. E é claro que se você prestou atenção, na verdade é um grande resumo do que a gente vem vendo no processo de ecologia como um todo, né? Então a gente vem vendo isso, como o homem vem modificando isso e vem modificando o funcionamento dos ecossistemas como um todo, mudando o fluxo de energia, mudando o ciclo da matéria, consequentemente provocando os desequilíbrios ambientais. Mas eu quis fazer esse resumo para que você possa fazer fazer integração de tudo isso que a gente já vem vendo desde o início do nosso curso de ecologia. Então, fique aí no aguardo do nosso próximo vídeo para dar continuidade ao nosso estudo de ecologia. Valeu!